Bom, vamos começar o nosso debate de hoje. Começando, o nosso primeiro tema, claro, é sobre a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade no dia de ontem tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Os 5 ministros da primeira turma da Corte votaram por aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Certamente você acompanhou, Luciano Amorim, essa votação e queria saber quais foram as argumentações do ministro e a repercussão. Bolsonaro é o primeiro presidente da história do Brasil que vira réu num processo penal por tentativa de golpe de Estado. Então, como é que foi a repercussão no mundo político e como é que votaram os ministros, Luciano? Pois é, Abdias, essa parte que você falou aí, eu agora pela manhã, ontem e hoje pela manhã, estava fazendo uma reflexão sobre isso. E veja só a importância e a prova da maturidade e da força que a nossa democracia dá para todo o mundo, Abdias. Porque ditadores, déspotas, essas figuras que não são muito apaixonadas pela democracia, não são tão incomuns assim, né? Elas existem em boa parte do mundo. Nós tivemos agora, recentemente, a queda de um ditado Síria, né? Nós tivemos queda de um regime ditatorial lá no Afeganistão, recentemente. E a gente não vê, Abdias, não é comum em nenhum desses países você pegar aquela pessoa que foi um ditador durante tanto tempo e você julgar aquela pessoa num tribunal nacional, com todas as garantias constitucionais sendo efetivadas, como foi o caso do Bolsonaro. Bolsonaro estava lá cheio de advogados, inclusive ele, Bolsonaro, estava lá presente, assistindo ao próprio julgamento, à própria admissibilidade dele como réu, né, nesse caso aí de uma tentativa de golpe de Estado. Então, Abdias, eu estava fazendo essa reflexão, antes mesmo de falar, inclusive, sobre o mérito dessa questão, sobre o julgamento em si. Eu queria dizer que ontem foi um dia que particularmente deixou aqueles que gostam da democracia, deixou a todos muito felizes, porque é um tribunal constituído, é um tribunal brasileiro julgando um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado. Eu não me lembro, Abdias, de nenhum tribunal dentro do país julgar um ex-presidente da República dessa forma acontecendo no Brasil. Então, isso é muito simbólico. E isso mostra o quanto, com essas tentativas de estabilização da democracia, o quanto nós estamos aprendendo, fazendo e fortalecendo cada vez mais o nosso processo democrático. É muito positivo isso para o Brasil e é uma imagem positiva que o Brasil passa para o mundo, de que déspotas, projetos de ditadores, tentativas de derrubar a democracia no Brasil não funcionarão. Dito isso, Abdias, o julgamento ontem deu a lógica, né? Era esperado que esses 8, que são considerados os cabeças de todo esse esquema de tentativa de golpe de Estado, era esperado que eles se tornassem réus no dia de ontem. Houveram, Abdias, algumas ponderações importantes por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já falei da primeira turma, eu já falei aqui algumas semanas atrás, e eu concordo com a tese, apesar de ter sido convencido por essa tese atual, mas eu concordo com a tese de que esse julgamento, pela importância que ele tem, ele deveria ser realizado no plenário do Supremo Tribunal Federal, com os 11 ministros participando desse processo. Não há nenhum risco, acredito que a maioria massacrante dos ministros é a favor, concorda com essa tentativa, com essa tese de tentativa de golpe de Estado, mas eu concordo com a tese levantada por um dos advogados, acho que foi o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e sustentada, inclusive, pelo ministro Luiz Fux. Luiz Fux disse, olha, eu até concordo que esse julgamento tem que ser feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas para que esse julgamento aconteça no pleno, nós precisamos admitir que essas pessoas são réus nesse caso. Então, Abdias, tudo funcionando perfeitamente, as instituições azeitadas funcionando perfeitamente, com os contrapontos que devem ser feitos. Para quem assistiu
essa sessão de ontem, viu que a ministra Carmen Lúcia tem algumas discordâncias com relação ao relatório, que o ministro Luiz Fux tem várias discordâncias com relação ao relatório. O que não se discorda, Abdias, é que é necessário fazer esse julgamento. Então, esses 8 aí, de forma correta, foram considerados réus e agora vão responder como réus nesse caso. Obrigado, Luciano. Deixa eu dar bom dia agora para o Ângelo Farias. Muito bom dia, Ângelo. Bom dia, Abdias. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Luciano. Bom dia, Saulo. E o Álvaro que não chegou por aqui, mas bom dia quando aparecer. Bom, tem um vídeo que a gente colocou aí, que tem algumas imagens, Nicolas. Eu queria só, antes de ouvir o Ângelo, porque uma das coisas que me chamou a atenção nesse julgamento, muita coisa chamou a atenção, mas o ministro Alexandre de Moraes exibiu um vídeo durante a leitura do relatório, que ele fala o que a gente vem comentando aqui ao longo do debate sobre esse tema. Ele até citou, não foi um passeio ao parque, no parque, num domingo. Até porque havia uma narrativa de que estavam prendendo senhoras indefesas com Bíblia na mão. O ministro falou sobre isso. Coloca com áudio o começo, quando começam as imagens, Nicolas, quando começa a aparecer as imagens todas, coloca com áudio, só um trechinho de quando o ministro começa a falar das imagens. Aí ele vai relatando, só um trechinho para a gente entender isso aí. Coloca na tela. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? Bom, Nicolas, pode voltar já. Eu vou trazer para o Ângelo Farias, porque na argumentação do ministro ele apresenta o que seriam essas provas e ele fala da tentativa de golpe, Ângelo, que 570 desses investigados, eles assumiram que estavam ali para pedir intervenção militar, ou seja, a volta de uma ditadura no Brasil. Isso parece ser um fato consumado, parece não restar dúvida sobre o objetivo ali da invasão à sede dos 3 poderes. Agora eu quero te perguntar a sua visão sobre o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas, são elas Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Queria saber se você acredita que esses têm realmente envolvimento com o chamado núcleo crucial da tentativa de ruptura democrática, denúncia essa da PGR. E queria também te ouvir sobre a repercussão no mundo político dessa decisão do STF, da primeira turma. Diz, quando eu vejo essas imagens dos vândalos aí do 8 de janeiro, eu me lembro daquelas imagens de 2017, quando a Dilma estava lá para ser impeachmentada, que invadiram os ministérios e teve depredação, né? Invadiram ali, teve confronto entre a polícia, os manifestantes. Ninguém foi preso naquela época e ninguém foi condenado aí por golpe, porque protegia a presidente por impeachment, né? Eu acho que vandalismo é vandalismo. Eu acho que esse pessoal que está aí, que a gente vê nas imagens, cometeram o crime de vandalismo. Agora, golpe, como é que vai tomar um poder de um Estado sem armas, sem exército, sem articulações políticas? Existia uma crença dessas pessoas que poderia ter uma intervenção, poderia ser feito algo, mas depois que o Lula já é presidente, como é que seria esse golpe? Se as Forças Armadas já era coordenada pelo presidente Lula. Então, são essas coisas que ficam esse confronto de informação na cabeça do cidadão, né? Agora, outra coisa que a gente tem que observar, essa situação que o Brasil chegou hoje também é culpa do Supremo Tribunal Federal. É esse mesmo Supremo que colocou o país nessa situação que a gente vive hoje. É o mesmo Supremo que prendeu o Lula, é o mesmo Supremo que soltou o Lula, é o mesmo Supremo que vai prender agora o Bolsonaro.
É o mesmo Supremo que a gente vê que o ministro tem uma rivalidade pessoal com o ex-presidente da República, que é o Alexandre de Moraes. É o mesmo Supremo que a gente viu o Flávio Dino, ministro do Lula, e agora vai julgar o seu adversário político. É o advogado do Lula, que hoje é ministro do Supremo, que vai julgar o Bolsonaro. Então, é muito difícil do brasileiro acreditar. Uma parcela da esquerda brasileira vai acreditar e torce pela prisão do Bolsonaro. E uma parcela do Brasil não vai acreditar numa prisão justa do Bolsonaro. Então, é isso que a gente vai ver o retrato político de hoje por diante. Porque é o próprio Supremo Tribunal Federal que deveria colocar um termômetro ou uma balança regular de justiça, porque quando você tem uma balança regular de justiça, as coisas fluem. Mas o país, o próprio Supremo Tribunal Federal, é quem coloca essa balança em termos alterados. Veja que há muitas movimentações que houve no passado por causa do Supremo Tribunal Federal. A gente viu fala de ministro falando perdeu o mané, a gente venceu o bolsonarismo. É o Supremo totalmente politizado. Como é que a gente vai acreditar num julgamento justo nesse Supremo Tribunal Federal quando você tem ministros que tratam principalmente o réu, que agora é o Bolsonaro, como seus adversários? Então fica muito difícil a gente acreditar, né? Essa sensação política que o país tem hoje é fruto do Supremo Tribunal Federal, né, que criou também toda essa animosidade durante os anos, quando o Bolsonaro era presidente da República, e havia várias intervenções. Então hoje o Bolsonaro se torna réu. Quem vai julgar? Vai ser um plenário. Mas a maioria do plenário já é oposição ao Bolsonaro. Como é que a gente vai ter um julgamento justo? É isso que a gente reflete hoje. Se a gente pega as imagens de 2017 para agora, não tem diferença nenhuma. Foram vários ministérios. Foram 45 mil pessoas lá em Brasília naquela época, depredaram ministérios, entraram em confronto com a polícia e não teve essas narrativas de golpe. Então, assim, se a gente for olhar a história em si, a gente vem desde ali o governo Dilma até hoje com essa sensação política louca que o país vai vivendo, e a gente vê que os personagens principais da história têm sempre o Supremo no meio. Obrigado, Ângelo. Saulo Oliveira, eu queria te ouvir nesse sentido de como você enxerga esse novo momento em que o Bolsonaro vira réu. Claro que agora tem todo um trâmite legal, ainda é possível levar, inclusive, essa discussão, recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas, num primeiro momento, por unanimidade, o Bolsonaro e mais 7 viram réus por tentativa de golpe de Estado. E tem uma fala do Bolsonaro, que a gente vai colocar um trecho agora, antes de você comentar, Saulo, que ele diz que são infundadas as denúncias e que não faz sentido dizer que ele coordenou, porque, segundo ele mesmo, não foi citado por ninguém como o articulador de tudo isso. Embora o relatório da PGR, embora a denúncia da PGR e o relatório do Alexandre de Moraes mostram que Bolsonaro está no cerne de tudo isso, denunciam nesse sentido. Vamos ver o que disse o ex-presidente. Vamos acompanhar. Diz Alexandre de Moraes que o golpe começou dia 29 de julho de 21. Um ano e meio antes de acabar 22. E ele tinha que, para dar ênfase à historinha dele, tinha que acabar de 8 de janeiro. E como é que ele chegou 29 de julho de 21? Pegou de janeiro e começou a voltar. O que aconteceu nesse dia que vocês não ficaram sabendo? Ou foi a PF que descobriu? Aquela banda da PF. Nesse dia eu fiz uma live, onde eu falei sobre o inquérito 1361. Qual o problema? O inquérito ostensivo. E diz ele que eu difundi fake news. Eu difundi o que tinha dentro do inquérito. Se é fake news, o inquérito é mentiroso. É o seguinte, algo parecido com o seguinte, senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado, o senhor deve, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. No mínimo, sinal amarelo. Fosse quem quer, eu ou Lula, é para reconhecer imediatamente? Reunir-se com embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Ele não podia ter feito isso. Conhecedor do inquérito 1361, convidei os embaixadores, 2 meses depois, a comparecer no Alvorada.
Convidei o ministro Fachin a comparecer também, é tudo aberto. Dentro das... Obrigado, meu amigo Nicolas. É um vídeo longo, o Bolsonaro apresenta vários argumentos. Queria saber de você, Saulo, o que é que você pensa sobre os argumentos que o Bolsonaro apresenta e quais são e como é que vai ficar agora o encaminhamento, né, desse processo a partir desse momento em que todos viram réus por tentativa de golpe de Estado. Abdias, o comentário aqui é para todos, né? É para todo mundo que nos acompanha. Embora a gente saiba que nesse momento há algumas pessoas que estão nos ouvindo que vão dizer: ah, esse cara vai criticar o Bolsonaro, lá vem ele, pelo histórico dele, para criticar o Bolsonaro. Então, infelizmente, eu não consigo falar, Abdias, para quem não quer ouvir ou para quem já tem a sua própria versão dos fatos que melhor lhe agrada, mas não posso ser incoerente e muito menos posso falar daquilo que não exista, né? Acho que nossa função é falar do que ocorreu factualmente. Essa situação do inquérito 361 que o Bolsonaro cita, ele produz outra fake news no discurso dele, né? O inquérito 361 que ele alega nesse trecho da entrevista mais para frente, onde ele fala que o inquérito corre sob sigilo depois que foi questionado, é mentira, o inquérito já estava sob sigilo antes. E o inquérito 1361 sob sigilo não versa sobre essas questões que o Bolsonaro levanta durante o seu discurso aí. É uma forma de produzir uma cortina de fumaça, mais uma vez, Abdias, né? Eu vinha comentando isso, comentei na Mira Maceió, comentei em Arapiraca, comentei aqui também em outra ocasião. O Bolsonaro, ele está usando uma estratégia agora, depois, durante, na verdade, e principalmente agora depois do julgamento, que não é falar necessariamente do julgamento, perceba. As falas dele agora vão apostar no tensionamento político que ele já produzia antes. Ele está réu agora no processo, junto com outras pessoas. Supostamente, portanto, na sua compreensão, não adianta mais brigar nessa seara, mesmo que ele recorra, né, e tenha direito de recorrer ao plenário. E agora ele vai apostar no tensionamento político para tentar descredibilizar, não a denúncia, perceba, mas o histórico daquilo que ele acha que foi feito de maneira ilegal para que ele chegasse nessa condição. Então ele vai reforçar a narrativa da perseguição a partir de distorções e a partir também de suposições sem base em canto nenhum. Ontem, Abdias e colegas, eu recomendo, inclusive, tanto para aqueles que gostam, como para os que não gostam também, mas para que tenham acesso a alguma coisa minimamente factual. Ontem um jornalista bastante conhecido, chamado Reinaldo Azevedo, né, que muitos podem agora dizer: ah, mas o Reinaldo não vale, é de esquerda. Esqueça por um momento que na sua cabeça o Reinaldo é de esquerda, coisa que ele não é, e vá pegar os argumentos que o Reinaldo de Azevedo traz, e principalmente os fatos que ele traz em relação aos comentários do julgamento. Abdias, é vergonhoso. Em mais de 5 minutos, o Reinaldo Azevedo vai dando pausa nos vídeos em que o Bolsonaro está falando depois do julgamento e desmontando, né, comprovando as mentiras que ele traz em relação às argumentações. E isso é absolutamente normal que ele faça, que o Bolsonaro faça. Ele vai apostar no tensionamento político da coisa. Eu acho até uma atitude extremamente habilidosa por parte do Bolsonaro, que é apostar na tensão política, é apostar na esticada de corda politicamente. Porque juridicamente, Abdias, sinceramente, eu falei isso ontem até no Na Mira com o Ângelo, e aproveitar o doutor Álvaro que está chegando agora, dar bom dia para ele, e comentar uma coisa que eu não sei como o doutor Álvaro percebe, mas a própria defesa dos acusados, Abdias, não consegue produzir um argumento sustentável que descriminalize a atitude e a conduta dos seus clientes. Eu vou encerrar, Abdias, mas assim, o que mais me chama a atenção no julgamento do Bolsonaro é que sequer, inclusive, as defesas negam os acontecimentos como tentativa de golpe. É impressionante, a própria defesa dos acusados não consegue negar a tentativa de golpe. O que eles querem fazer, e aí atenção você que estava achando que teria abraço coletivo dessa trupe do Bolsonaro com você que foi para a rua, perdeu.
Largaram sua mão, porque a estratégia da defesa ontem e anteontem foi a de dizer que essas pessoas não estavam envolvidas, mas a de reconhecer que teve tentativa de golpe. Deu um tilt na cabeça dessa galera, Abdias. Porque ao mesmo tempo que eles diziam que não tinha, que era um absurdo, que isso, que aquilo, agora eles largaram a mão. Eles largaram a mão e estão tentando só tirar os 7 que estão sendo indiciados. Estão tentando tirar os 7 do bolo. Mas já admitem que houve. Então, assim, eles não conseguem produzir nenhum argumento racional que defenda o cliente. Sabe? Então, é uma situação onde o Bolsonaro agora só pode apostar na política. Porque, juridicamente, nem quem ele contratou para defender está conseguindo. Obrigado, Saulo. Obrigado por sua participação. Doutor Álvaro já está conosco. Eu vi que o Ângelo pediu a palavra. Eu vou passar para o doutor Álvaro, Ângelo, e guarda aí o seu argumento para a sequência, pode ser? Guarda aí o seu argumento que na sequência a gente traz. Ou você prefere... Quer pegar o bojo agora? Prefere agora, Ângelo? Melhor? Então, doutor Álvaro, segura um momentinho enquanto o Ângelo faz aqui a complementação dele para a gente voltar para o senhor. Pois não, Ângelo? Não, é dentro dessa fala do Saulo aí. Eu acho que o Saulo também não deve ter acompanhado, que o julgamento é o dia inteiro, mas houve vários elogios às defesas dos acusados. Os advogados trabalharam muito bem. Houve muitos elogios da Carmen Lúcio, do Fux, e do próprio Flávio Dino, alguns advogados que estavam lá fazendo defesa, porque eles tinham argumentos, né? Agora, o que a gente viu na maioria dos votos também foi que foi decidido que, olha, a gente vai acompanhar essa decisão das investigações seguirem, né? Da gente ouvir os próximos passos, porque está muito raso ainda para tomar uma decisão se vai indiciar alguém ou se não vai se tornar réu, como o Bolsonaro se tornou. Mas todos tiveram elogios da defesa, viu, Saulo? As defesas argumentaram muito bem durante o processual lá do indiciamento para que os seus clientes não se tornassem réus. Vamos lá, Saulo, para a gente passar para o doutor Álvaro, pois não? Que a argumentação foi boa, Ângelo, que falaram muito bem, que foram respeitosos, inclusive, né? É o mínimo que se espera. Isso todo mundo viu e os elogios estão nesse sentido. Mas na materialidade de defesa é lamentável, não conseguem nem sequer negar que houve tentativa de golpe. Estou falando da estratégia da defesa, não dos elogios que receberam por terem sido minimamente educados, mas da estratégia de discurso da defesa. É vergonhoso, parece uma... Inclusive, eu acho que é complicado para alguém que defende o ex-presidente, porque ele sai de lá, vai para uma coletiva e solta mais 2, 3 fake news em cima daquilo que ele já está sendo acusado no TSE. Eu acho que o advogado de defesa do Bolsonaro, ele fica ali do lado, acho que entre a cruz e a espada, ou pede para largar o caso, porque não tem condição, ou tenta conversar com ele depois e dizer, presidente, por favor, isso de novo não, porque eu não tenho mais como argumentar lá no plenário. Obrigado, Saulo. Vamos ouvir o doutor Álvaro. Eu vou pedir, vamos fazer o seguinte, eu vou passar finalmente para o Luciano, pediu para levantar a mão, e eu vou dar um tempo extra para o doutor Álvaro, porque os senhores já fizeram uma segunda rodada e o doutor Álvaro ainda nem falou. Aí eu vou dar para ele aqui um tempo extra após a fala do Luciano, para a gente fazer justiça aqui. Pois não, Luciano? Eu concordo com a tese do Saulo de que a argumentação em torno da defesa foi tão pobre. E mais, o Bolsonaro ontem, na coletiva após ser acusado, após ser oficializado como réu nesse caso, o Bolsonaro novamente levou o advogado dele, quase tem um infarto, porque o Bolsonaro novamente disse: tentar debater minuta do golpe não significa dizer que foi golpe. O Bolsonaro, ele confessa seguidas vezes que houveram várias reuniões dentro do Palácio, veja só, utilizando a sua condição de presidente da República, ele usou o cargo para debater uma minuta fora daquilo que está estabelecido na Constituição. E na cabeça dele, ele quer admitir, eu acho que até ele mesmo acredita nessa mentira, de que tudo isso não foi golpe de Estado. Quando ele falou isso ontem, o advogado deu uma coçadinha na cabeça e disse: Bolsonaro, me ajude a te ajudar, Bolsonaro, porque desse jeito fica difícil. Um trecho nesse gancho aí, vou passar até para o doutor Álvaro essa situação. Queria até perguntar para o senhor, doutor Álvaro, esses pronunciamentos do Bolsonaro o complicam um pouco mais? Porque teve uma hora que ele disse assim, eu imprimi, porque foi impressa no Palácio da Alvorada, a minuta no impressora oficial do governo. Ele disse, não, eu imprimi porque eu queria ver o que era, eu queria saber do que se tratava. Foi fala dele isso. E aí eu queria lhe ouvir sobre toda a parte jurídica desse processo.
Fala-se muito que está tendo atropelo por parte do STF, mas eu vi os ministros ali discordando de muitas questões, como a ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux, Flávio Dino também. Houve muitas falas interessantes. Essa semana nós falamos um pouco sobre ditadura militar, golpe de Estado, e eu vi eles enfaticamente falando o prejuízo que isso traz ao Brasil, o quanto um Estado ditador ele persegue, tortura e mata os seus adversários. Isso foi muito enfatizado também. Tem muita coisa envolvida. Então, eu queria saber do senhor a sua visão sobre a repercussão e a decisão do STF que torna, pela primeira vez, um ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado. Doutor Álvaro. Abdias, eu vi, pegando essa última parte, esse gancho, essa última parte com relação a essa minuta do golpe, eu vi atentamente quando o Bolsonaro, inclusive, disse que sequer atos preparatórios teriam havido, porque ele disse pegar uma minuta, olhar, ler, imprimir, ler, alguma coisa desse tipo, não configura sequer atos preparatórios, e realmente não configura atos preparatórios. Eu quero chamar a atenção dos amigos, dos colegas também, a quem está nos ouvindo, para o seguinte fato. A gente viu, desses presos, dessas pessoas que já estão sendo julgadas, vocês viram alguma espetacularização, vocês viram algum debate, algum espetáculo midiático com relação ao recebimento da denúncia daquele pessoal? Não. A gente já viu o julgamento, já viu esse povo sendo julgado e sendo condenado. A gente está tendo aí um espetáculo midiático, vamos dizer assim, a gente está tendo aí uma publicidade do recebimento da denúncia pela turma que está julgando Bolsonaro e as outras pessoas que vêm junto com ele, com julgamento público, televisionado, com cenas que a gente não viu nesse processo todo. A gente viu outras cenas também, gritantes também, ilegais. Não estou dizendo que é ilegal você publicizar esse recebimento da denúncia, mas o que chama atenção, e aí ninguém bateu nesse ponto ainda, Abdias, é como se entra no mérito do julgamento, no recebimento dessa denúncia. Você chama a atenção que o ministro Zanin, em determinado ponto da leitura do seu parecer, do seu voto, vamos dizer assim, para o recebimento da denúncia, ele chama aqueles denunciados de réus. E o réu, você só vira réu depois que a denúncia é recebida. No seu voto, ele já chama. Isso foi bem destacado pela imprensa de ambos os lados aí, que a gente não sabe mais hoje quem é a direita e quem é a esquerda na imprensa. Ele destacou essa situação. Então, o que me chama a atenção mesmo, o que me chamou a atenção é porque eles adentraram demais no mérito. E a denúncia, é certo que de um tempo para cá, salvo engano de 2012, 2014, com a mudança, alterações legais processuais penais que houveram, você hoje pode alegar preliminares, uma série de coisas que tenta derrubar essa denúncia. Mas você não adianta, você não adentra tanto no mérito. Pelo que a gente se viu do recebimento dessa denúncia, dos votos desses ministros, o Bolsonaro já está condenado. Com certeza. Porque quando chegar na hora de debater esse julgamento, sequer vai ter algo para se debater, sequer vai ter algo mais para se discutir. Por ali, só pelo recebimento da denúncia, essas pessoas já estão condenadas. É triste de ver isso. Foi uma denúncia excessiva, se entrou demais no mérito da questão, quando poderia simplesmente receber isso aí sem muita celeuma, sem muito espetáculo, sem muito debate jurídico. Porque a denúncia não quer dizer que você esteja condenado. Eu estou inaugurando uma peça processual. Eu estou recebendo a denúncia, daqui para frente vai ser dado toda a oportunidade de contraditório, de ampla defesa, etc. Mas, pelo que a gente viu, não vai ter dado a oportunidade de mais nada. Bolsonaro já está condenado por aí. Com relação àquilo que aconteceu no passado, o que a gente fala lá de trás, que pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas. Ontem, sem entrar no ponto das pessoas que já foram mortas, que estão presas aí, e já houve morte de pessoas presas, já tem pessoas com uma idade bastante avançada, que eu considero, inclusive, tortura, você está um tempo demasiado sem seu advogado ter conhecimento sequer das provas do processo, como foi nesse julgamento por um todo, não estou nem falando só do Bolsonaro e dos outros 6. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, pasmem, negou a prisão domiciliar para um preso que está com câncer terminal. Seu advogado juntou exames, juntou tudo, foi destaque também outro jornal, e foi negada a prisão domiciliar para essa pessoa. O cidadão pode morrer lá dentro da prisão e vai se fazer de conta que nada aconteceu, como morreu o tal do Clezão lá dentro, depois do advogado ter juntado vários exames médicos que ele precisava de um cuidado mais adequado, precisava do domiciliar,
né? E isso não aconteceu. Mas a gente vê isso aconteceu, parece até... vocês vão me criticar, talvez, eu vou receber crítica lá fora, você é um criminalista falando isso, mas a gente já tem aí traficantes, homicidas, latrocinistas. Se você for pesquisar nesse Brasil afora, muitos deles estão em prisão domiciliar por alguma doença, por alguma enfermidade. Mas nesse caso, estão tratando de uma forma totalmente diferente. É por isso que a gente fala que isso também é mais um julgamento político, como lá atrás foram julgadas pessoas em 64. Politicamente foram tratadas e politicamente também, de repente, foram esquecidas. Sobre essas desproporcionalidades, eu vi que o ministro Fux, né, citou até o caso da estátua lá, do batom na estátua. O Fux falou das discordâncias também nesse sentido, né, e de julgar cada caso com a intensidade que é preciso, doutor Álvaro. Isso, o ministro Fux disse que vai redimensionar a pena daquela moça, Débora, salvo engano, né? A cabeleireira, ele disse que vai redimensionar a pena dela, porque justamente cada caso tem que ser visto como caso, né? Aquela moça não tem outra ação, não tem nenhuma outra fotografia, não tem nenhum outro fato dela. Tem ela ali fotografada pinchando aquela estátua, e ele disse que vai redimensionar a pena daquela moça, e ela mesma disse que sequer entrou no palácio, né? Ela já deu entrevista, mandou uma carta para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que foi levada pelo calor do momento, e lógico que muitas daquelas pessoas que foram ali foram levadas pelo calor do momento, né? E ele disse que vai redimensionar a pena daquela pessoa, ou seja, é proporcionalidade e individualização da pena. Tem que haver. Isso está sendo esquecido, infelizmente, pelo Tribunal Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, doutor Álvaro. Muito obrigado, Ângelo, Luciano e Saulo Oliveira. Vamos acompanhar os desdobramentos desse caso e trazendo aqui as informações. Muito obrigado.